Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um grande lançamento. Estou aqui do lado do meu grande amigo Robson Barbosa, gestor de produto e desenvolvimento da Cipatex. E essa nova coleção Spring Summer 2027, ela está imperdível. Robinho, que satisfação tê-lo aqui. Primeiramente agradecendo, a Deus e a todos os colaboradores da Cipatex, em nome de toda a diretoria, todos aqueles que participaram direto e indiretamente. E calma, pessoal, que esse ano nós estamos trazendo um formato completamente diferente. Nós vamos trazer essa apresentação da nova coleção para vocês em 4 fases, certo, Robinho? Exatamente, vamos dividir em 4 episódios. 4 episódios. São 4 episódios de 10 minutinhos, então aguenta aí. A primeira fase, nós vamos passar a construção de como tudo é feito através do nosso time de curadoria e as nossas estilistas, que inclusive uma está na Europa nesse momento. Isso, uma está em Milão e depois Firenze. E Firenze, né? E a Amanda vai estar passando para vocês, toda essa construção. Para não entrar na área dela, vamos deixar a Amanda fazer essa explicação. Amanhã estaremos aqui para apresentar para vocês também parte dos lançamentos. Queria que o Robinho comentasse como que ficou as divisões. Nós vamos no primeiro dia, no segundo dia, aliás, primeiro dia dos produtos, mas o segundo dia do segundo episódio, nós vamos falar de fashion e bags. E no outro dia nós vamos falar de versátil, casual e esporte. E o grande nome da grande coleção, quem vai ser a persona, quem vai ser os protagonistas, dessa nova campanha, nós vamos revelar no último dia e já adianto para vocês, está completamente imperdível, pessoal. Nós teremos um convidado especial amanhã aqui também conosco, nos próximos dias, que é o Bruno. Bruno Somera faz parte do time de marketing, está gerenciando esse projeto e ele vai apresentar para vocês na íntegra o nome da nova coleção. E também trouxe uma novidade, já pediu para passar para vocês e eu vou fazer um combinado. Durante esses 4 dias, nós colocaremos algumas palavras-chave aqui. Exemplo, bolinha de gude. No segundo dia, nós colocaremos uma outra palavra, no terceiro e no quarto, uma outra palavra. No final, no dia da grande revelação do nome da coleção, as 5 primeiras pessoas que forem até os nossos stories no Instagram da Cipatex Oficial e comentar a sequência correta, vão ganhar um kit exclusivo da Cipatex. Mas atenção, serão somente para os 5 primeiros. É isso? Exatamente. Então tá ok, pessoal. Mais uma vez, muito grato pela atenção de todos vocês e venha nessa grande imersão, num grande lançamento que nós faremos. E já adianto, 27 e 28 de janeiro, na Fiergues em Poá. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Inspira Mais, onde nós seremos os patrocinadores oficial desse evento. Vem conosco. É com você, Amanda. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Aranharte, eu sou consultora de moda da Cipatex e uma das responsáveis pelo desenvolvimento da coleção de verão 2027, juntamente com toda essa equipe maravilhosa que está por trás de todo esse trabalho. É muito bom poder estar aqui mais uma vez com esse time para apresentar para vocês a nova coleção e trazer um pouco também sobre o nosso processo de desenvolvimento, sobre as viagens e sobre as tendências para a próxima temporada. Excepcional. Amanda, inclusive no paralelo, conversando com o Robson aqui, nós gostaríamos de saber, eu acredito que é a pergunta de todos, qual foi o destaque, o ponto alto dessa viagem, Robinho? Exatamente. Conta pra gente. Então, Rafa, respondendo a tua pergunta e contextualizando um pouquinho, a Cipatex investe em viagens para o exterior, para diversas capitais da moda, e nessa viagem a gente foi então para Milão, Paris e Londres para trazer cada vez mais produtos e informações assertivas e atualizadas para os nossos clientes. E para mim, o ponto alto dessa viagem foi a volta massiva de modelagens ultra femininas, como os escarpins, os slingbacks, as flats, as transparências, os adornos e pedrarias, além dos visuais tramados e artesanais que estão sendo mesclados então com os laminados. E isso tudo falando do universo feminino, que me entusiasma bastante, tendo em vista que o tênis esteve em evidência por um longo período e foi o carro-chefe aí no mercado. Já no universo masculino, eu gostei muito de ver marcas trabalharem com texturas e gravações nessa pegada animalier, que traz então o croco, o snake, a própria onça, além de propostas com materiais manchados, escovados, desgastados, com processos mais manuais e artesanais. Então, para mim, esses foram os pontos de destaque dessa viagem. É claro, entre tantas outras informações que a gente absorve e resgata vivenciando essas experiências.
E unindo então essas informações de viagens, de pesquisas em loco, das feiras de matérias-primas que são extremamente importantes para o nosso setor e que a gente esteve presente, com as pesquisas nas quais a gente está sempre analisando e trabalhando com 18 meses de antecedência, nós desenvolvemos o nosso guia, a nossa base para estruturar a coleção, tanto em termos de produto quanto em termos de marketing e de campanha. Então, para isso, nós estruturamos e estudamos 5 temáticas que eu vou trazer para vocês de uma forma bem objetiva e direta, que são tendências de moda, tendências de mercado e de comportamento. A primeira delas que eu vou falar, a gente chamou de Lazy Day, que vem com uma proposta super fluida, descansada, descontraída, com uma paleta com tons extremamente suaves e delicados, de azuis, amarelos manteiga, verdes claros e apastelados e neutros, com uma proposta confortável. Nesse tema, os materiais de destaque são os laminados com um aspecto ultra soft, macios e aconchegantes, com a premissa realmente de aconchego. E além desses produtos, a gente tem também as listras, os acetinados, que remetem a essa proposta de homeware, que são peças de vestir, de ficar em casa, como os babados, os chinelos de dedos, os recortes também mais orgânicos, os algodões e materiais respiráveis são itens-chave nessa temática, onde o luxo está em ter tempo. Já para o segundo tema, a gente vem com o Sweet Sun, que é extremamente colorido, resgata uma estética que vai desde a costa italiana até o nosso verão super tropical. Então aqui as cores são muito intensas, quentes, alegres e picantes. E aí a gente vem com rosa pink, com laranjas ácidos, amarelos solares e com tonalidades que vêm do mar, como os azuis turquesas, que é uma tonalidade que está super em alta de volta, e também os azuis mais vibrantes. Já na categoria dos materiais, a gente tem muita trama, muitos artigos naturais, a volta da cortiça, os processos em handmade, ou feitos à mão, telados, rendados, broderias e leses que trazem todo esse charme e essa sensualidade do verão através das texturas. Então as padronagens como o xadrez Vichy, o tartan e outros clássicos também aparecem aqui, além dos florais super coloridos que incorporam então composições intensas e descontraídas ao mesmo tempo. Para o tema número 3, a gente traz o Maxi Code. E respondendo a uma das perguntas dos meninos, essa é uma das temáticas mais importantes e que mais influenciou na escolha e na definição do tema central da nossa campanha da coleção. Esse tema ele é extremamente rico em detalhes, ele traz de volta a Era Dourada, os velhos e bons tempos, que são marcados por cores queimadas, envelhecidas, cores quentes também, como os terracotas, os verdes olivas, os mostardas e especialmente os dourados. Então aqui a gente tem um visual super vintage. E falando em vintage, essa é a primeira das 4 palavras-chave que a gente vai ter ao longo dos 4 episódios de lançamento. Então já anota aí para te não esquecer, porque ao final de todos esses 4 você vai precisar lembrar. E seguindo então, dentro dos materiais, as características desse tema, a gente vai ter uma enorme gama de texturas e detalhes que se misturam em 2 vertentes. A primeira delas, que traz esse vintage gótico com uma estética mística e também misteriosa, e a outra que vem então de uma proposta dos anos 60 e 70 e todas as memórias que vêm junto com elas. Então nós vamos ter aqui os jacquard, veludos, metalizados, rendas pesadas, laminados, encerados e brilhos polidos também. As modelagens clássicas e atemporais, como os brogues, os oxfords e os mocassins, que são propostas de calçados mais masculinos, seguem em alta e também nos devolvem essa saudade dos tempos que já se foram. Dando sequência nas nossas temáticas, a gente tem o nosso 4º item que nós chamamos de Old Urban, que na verdade ele carrega na essência dele a mistura do urbano e do imperfeito. Então, para esse tema, nós temos uma paleta cosmopolita que invade o verão com tonalidades de cinza asfalto, pigmentos em off-black, que nós chamamos, que são os quase pretos, terrosos profundos, como os marrons mais intensos e mais fechados, além de verdes florestais.
E aqui também a estética, o visual é de camadas sobre camadas, composições inacabadas, desgastadas, laminados com essas ideias de desgastes elegantes e naturais. A gente tem também os craquelados e os acamurçados, que entregam essa relação respeitosa entre o humano e o meio em que a gente vive, né? Então aqui o que importa é a gente estar preparado para as intempéries de quem vive na rua, né? Do tempo, enfim. Então as calças cargo, os bolsos, os calçados abotinados e shapes de solados e propostas mais robustas e volumosas também fazem parte dessa temática. E o nosso último tema, e também um dos destaques dessa temporada, é o tema Glam Sport. Ele foi um tema bastante importante para a construção da campanha, da estética da campanha. É um tema envolvente, ativo, enérgico e muito brilhante. A cartela de cores dele traz os azuis e os vermelhos acesos mesclados aos brilhos metalizados, especialmente do prateado, que mistura também a delicadeza dos rosas e violetas aos amarelos mais intensos e mais ácidos. Para os artigos, então, a gente segue com essa presença do nylon, dos favos, de visuais modernos como os refletivos e também das transparências e dos brilhos translúcidos, onde o esporte se funde com o glamour e tudo vira uma grande festa. E encerrando as temáticas, a gente tem mais um desafio que foi lançado pelo Robson, que é o desafio de escolher 3 cores-chave, que eu acredito que serão as cores da estação. Então, para o verão 27, eu escolho o luar, que é um azul índigo chiquérrimo, o framboesa, que é uma tonalidade de bordeaux, que também é super versátil, e um neutro muito clássico, que é o âmbar, mas ele é extremamente sofisticado e muito fácil de utilizar. E já que eu fui desafiada, eu vou lançar um desafio também para nossa estilista Isa, que está nesse momento em campo, lá em Milão e em Firenze. E a minha pergunta para a Isa é se a Isa já está vendo lá algum sinal do tema da nossa campanha, nas vitrines, nas ruas, enfim, por onde ela está passando. Então conta pra gente, Isa, como é que está sendo essa história aí. Oi Amanda, a gente está aqui direto de Milão e o que eu consigo adiantar é que a nossa campanha está muito direcionada para o que eu estou vendo aqui fora, tanto as cores quanto os shapes. Está sendo muito o que eu estou vendo nas vitrines, o que eu estou vendo no Street Style, e eu acho que vai ser uma campanha perfeita e eu não vejo a hora de mostrar ela para vocês. Que legal, Isa. E eu gostaria também que tu contasse pra gente um pouquinho mais o que tu tem visto aí de texturas, de cores, para matar a curiosidade do pessoal que tá aqui assistindo a gente. Sim, eu tô conseguindo ver várias cores e texturas do que a gente vai apresentar nessa coleção. O que eu queria destacar são os animal prints, que eu consigo ver em praticamente todas as vitrines. E eu queria dar um destaque para o Zambia e para o Alexa, que são 2 lançamentos, né, dessa coleção. Em texturas de cobra, que são lindos, e eu consegui ver muito isso aqui nas coleções que eles estão apresentando na Europa. Outra coisa que eu queria destacar são as cores chá e cipó como neutros. Eu também consigo identificar em quase todas as vitrines. São cores que com certeza eu apostaria, e em cores um pouco mais fortes eu apostaria em terracota e framboesa, que também são cores que eu consegui identificar em praticamente todas as lojas. Bom, pessoal, entregando para vocês todas essas informações de moda, eu finalizo aqui agora agradecendo o tempo de quem está nos assistindo e trazendo para vocês um aviso muito importante. Já ativem as notificações para não esquecer que amanhã, dia 21 de janeiro, às 20 horas, aqui no canal do YouTube da Aspatex, a gente vai ter o 2º episódio, onde nós vamos falar de produtos, né? Onde a gente vai falar aí dos nossos lançamentos. Então, muito obrigada e a gente te espera aqui. Até amanhã.